Cleópatra era uma mulher tão sedutora quanto inteligente, ficando na história do Antigo Egito. Agora, você sabia que Cleópatra se casou com dois irmãos dela, sendo uma prática comum na época? Sabia que ela seduziu e foi amante de dois governantes romanos? E que Cleópatra foi a última rainha do Egito Antigo? E aí, ficou curioso? Então já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e com isso a gente consegue identificar se vocês estão gostando do nosso conteúdo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e antes de irmos para o vídeo, nós disponibilizamos na descrição playlists de assuntos variados. Depois desse vídeo, dá uma conferida lá. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Júnior. E eu sou o Vitor. Hoje vamos contar um pouco da história de Cleópatra. Cleópatra VII, cujo nome significa Glória de seu pai, nasceu no ano de 69 a.C., na capital do Egito, Alexandria. Sim, antes da famosa Cleópatra nascer, o Egito Antigo já havia produzido 6 Cleópatras. Seu pai era Ptolomeu XII e sua mãe, Cleópatra VI, embora algumas fontes afirmem que ela era filha de uma egípcia de classe alta. Quando subiu ao trono do Egito aos 18 anos, Cleópatra era considerada irresistível, fruto de uma educação intensa, de sua inteligência e de seu charme. Ao contrário do que foi propagado durante muitos anos, Cleópatra não era tão bela assim, como retratada em pinturas e até em alguns filmes. Porém, seduzia os homens com sua sabedoria e seu encanto. Pouco se sabe sobre os primeiros anos da vida de Cleópatra. Sua figura está diretamente ligada aos últimos anos da história do Egito Antigo, período que levou ao declínio de uma longa dinastia, a dos Ptolomeus. 2 séculos e meio antes do nascimento de Cleópatra, o famoso Alexandre o Grande havia conquistado em apenas 10 anos um vasto império que incluía o Antigo Egito. Após a morte de Alexandre, seus generais lutaram pela posse do império sem serem capazes de restabelecer sua unidade, e o Egito ficou sob o comando do general macedônio Ptolomeu I, fundador da dinastia Ptolomaica. Última rainha desta linhagem, que por quase 3 séculos governou o Egito, Cleópatra tentou recuperar o antigo prestígio e poder do reino, que então, após um século de decadência e lutas internas, era considerado um reino sem grande relevância e que era submisso ao poder de Roma. Cleópatra se casou com seu próprio irmão, Ptolomeu XIII, com quem herdou o trono em 51 a.C. Com brigas pelo poder entre eles, os conflitos começaram a se intensificar, sendo essa uma das piores crises que ela enfrentou em sua vida. Ptolomeu XIII tinha muitos aliados influentes, e uma guerra estourou entre os dois lados. Em 50 a.C., seu marido e também irmão, Ptolomeu XIII, destronou Cleópatra, que tentou buscar apoio de seu outro irmão, Ptolomeu XIV, mas não conseguiu. Ptolomeu XIII a superou e começou a assinar documentos como rei em 49 a.C. Lembrando que os anos antes de Cristo vêm de forma decrescente, ou seja, o ano 50 vem antes do ano 49. Conforme a briga pelo poder no Egito se desenrolava, outra guerra também acontecia, só que em Roma. Pompeu, que era um político romano e estava fugido de sua terra, por causa de sua guerra com Júlio César, solicitou ajuda militar ao Egito. Ptolomeu XIII concordou em ajudá-lo. Conforme mencionamos anteriormente, o Egito era um reino em decadência, submisso a Roma, e por isso a palavra de Pompeu possuía relevância. Utilizando-se desse poder, Pompeu nomeou Ptolomeu XIII como governador único do Egito, excluindo Cleópatra do reino, que inconformada e com muito medo deixou Alexandria, capital do Egito. Cleópatra organizou seu exército e retornou para lutar contra seu irmão. No entanto, as forças de Ptolomeu XIII reprimiram o avanço das tropas de Cleópatra, que não puderam entrar em Alexandria. A guerra entre Pompeu e Júlio César já havia chegado em águas egípcias. Com isso, Ptolomeu XIII, preocupado com a possibilidade de o Egito se tornar o local de uma guerra civil romana e ao mesmo tempo ter que combater Cleópatra, planejou uma emboscada contra Pompeu. Enganado, Pompeu foi assassinado pelos aliados do egípcio. Eles cortaram sua cabeça e a enviaram para Júlio César. Ele fez isso para demonstrar poder a Júlio César e conseguir uma aproximação com o poderoso político romano. Enquanto Ptolomeu XIII tentava agradar Júlio César arrancando a cabeça de seu oponente, Cleópatra foi mais esperta e já havia marcado um primeiro encontro com o governante de Roma.
A rainha egípcia vestiu suas melhores roupas e, segundo a crença popular, ela foi até Alexandria para seduzir o político e militar romano. E adivinha só, deu certo. Júlio César já estava caidinho por Cleópatra. Quando Ptolomeu XIII ouviu a notícia que os dois estavam juntos, ele convocou seu exército para atacar a dupla. No entanto, ele não foi páreo para Júlio César. A guerra contra Ptolomeu XIII terminou com a sua morte por volta de 47 a.C. Cleópatra foi reintegrada ao trono por Júlio César, que se tornou seu amante. Enquanto isso, ela se casou com seu outro irmão, Ptolomeu XIV. Mas vale lembrar que isso não era uma traição ao romano, porque no Egito Antigo era comum o casamento entre pessoas da mesma família. Tudo isso para manter a dinastia no poder. Cleópatra tentou usar sua influência sobre César para restabelecer o poder egípcio no Mediterrâneo Oriental, como aliada de Roma. No meio desse processo, Cleópatra ficou grávida de Júlio César e deu luz a Cesarião, o que reforçava a possibilidade de estreitar as relações entre os dois. No entanto, essa possibilidade foi por água abaixo, pois Júlio César foi assassinado em 44 a.C. por Caio Cássio e seu filho adotivo Marco Július Brutus. Daí que veio a famosa expressão: "Até tu, Brutus, meu filho." Cleópatra quis repetir o que fez com Júlio César com seu sucessor, Marco Antônio. Em uma viagem a Alexandria, Marco Antônio se apaixonou pelos encantos de Cleópatra e começaram um relacionamento como amantes. O relacionamento entre os dois vivia de idas e vindas. Apesar disso, eles tiveram 3 filhos. Marco Antônio dividiu o poder de Roma com Otávio, com quem ele não se dava muito bem, e Lépido. Depois de vários desentendimentos entre eles, foi negociado que Marco Antônio teria que se casar com a irmã de Otávio, para manter o poder de Roma concentrado entre eles. Assim foi feito, e Marco Antônio se casou com a irmã de Otávio, e eles tiveram 2 filhos. No entanto, 3 anos depois, ele a abandonou e voltou para os braços de Cleópatra. Cleópatra e Antônio juntos demonstraram sua força no Oriente, restabelecendo o poder do Egito na região. Por volta do ano 32 a.C., uma nova guerra começou, na qual Marco Antônio e Otávio se enfrentaram novamente. Bom, o motivo vocês já devem imaginar, né? Ele largou a irmã de Otávio e voltou para Cleópatra, que não era nem romana. Essa escolha de Marco Antônio custou muito caro. Na Batalha de Áxio, em 31 a.C., as forças de Cleópatra e Marco Antônio foram derrotadas por Otávio. Foi o fim para o casal. Acredita-se que Marco Antônio, encurralado pelas tropas de Otávio, se suicidou ao receber a falsa notícia de que Cleópatra havia morrido. Cleópatra, por sua vez, soube que o plano de Otávio era exibi-la como troféu em Roma, lembrando que ela era odiada em terras romanas por sua fama de seduzir governantes da região, sendo considerada assim uma grande ameaça. Incapaz de tolerar tamanha humilhação, a rainha do Egito suicidou-se com a picada de uma cobra. Cleópatra foi a última rainha da dinastia Ptolomaica. Após sua morte, o Egito foi totalmente conquistado pelo Império Romano. Os 3 filhos que Cleópatra teve com Marco Antônio foram levados a Roma para serem criados lá. Já Cesarião, filho mais velho de Cleópatra, com Júlio César, foi morto por Otávio, enterrando de vez a dinastia da mulher mais famosa da história do Egito. E aí, pessoal, matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe seu curtir, comente sobre qual personalidade você gostaria que nós fizéssemos um vídeo, compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e se inscreva no canal clicando no botão aí em cima para ficar por dentro de mais curiosidades como essas. Um abraço e até a próxima. Valeu!